Olá, boa tarde, bem-vindos. Boa semana pra você. A gente que tá coladinho aqui com a Pavorô. Tá arrasando a Pavorô aqui, né, gente, no programa Voz da População. E a gente aproveita essa grande audiência da Pavorô e vem com tudo pra tratar sobre as questões do cotidiano. Essa semana promete, com entrevistas muito especiais e você vai adorar. E hoje eu quero muito que você preste atenção, se acomode bem e embarque comigo na entrevista com a nutricionista e idealizadora do programa Alimente-se, que veio realmente para trazer uma nova consciência dessa luta constante que nós temos com o nosso corpo e também com a balança. Quem é que já passou por isso, hein, gente? Você tá vivendo essa situação? Te entendo super! Vem comigo então no programa de hoje que tá uma delícia. A Fernanda Giacomo tá aqui comigo e a gente vai conversar muito sobre esse universo, tá bom? Fique à vontade, tá de vida e tá no ar. E ela já tá sentadinha aqui para contar tudo pra gente no programa de hoje. Eu tô muito feliz com a sua presença. Bem-vinda, Fernanda. Obrigada, Patrícia, pelo convite. Obrigada mesmo. Fernanda, a paixão pela nutrição surgiu como, hein? Conta um pouquinho dessa sua trajetória. Olha, Patrícia, eu acho que desde pequena, né, eu sempre gostei dessa relação com a comida. Primeiro pelo comer mesmo, né? Eu falo que eu sou uma nutricionista que gosta de comer. Né? Isso é ótimo. É ótimo. Então eu entendo muito bem essa questão com as pessoas. Minha família sempre cozinhou e tudo mais. E eu sempre fiz muito esporte. Eu sou esportista desde os 4 anos de idade. Então eu sempre associei a alimentação com a questão do esporte. E foi minha primeira opção, né, de faculdade para cursar, mas já tendo essa consciência de que eu iria para nutrição esportiva. Né? Então, com 17 eu entrei na faculdade, com 21 me formei e com 23 já estava pós-graduada aí na nutrição esportiva. Bom, então é realmente uma paixão aí bem latente em você, né? É a profissão da minha alma. Mas agora, tudo está ligado ao alimento, né? Que se tem uma coisa que a gente vai fazer todos os dias mesmo, é nos alimentar, nos nutrir. Só que existe uma grande questão nisso, né? São grandes as oportunidades que estão aí toda hora, as tentações, a falta de tempo. Como é que você orienta alguém que chega ali no seu consultório, preocupado com essa questão da balança? Primeiro eu vou falar sobre quem está querendo no processo de emagrecer, depois quem também precisa engordar. Qual que é a primeira questão que as pessoas geralmente te levam, Fernanda? Olha, Patrícia, normalmente as pessoas elas me procuram, né? A primeira pergunta que eu faço, qual que é o seu objetivo? O que você está esperando? E se a questão do peso ela é a que foi colocada, eu sempre pergunto por quê. Eu sei que parece uma coisa meio óbvia, né? A gente falar assim, mas emagrecer, mas por quê? Sempre tem alguma coisa por trás, porque normalmente o objetivo não é só a perda de peso. A pessoa, ela espera que com a perda de peso ela conquiste outras coisas. Vamos supor, ser mais bem-sucedida, ter um relacionamento melhor, se sentir melhor com a aparência dela. Eu já escutei até, eu me sinto mais inteligente quando eu estou mais magra. Então, não dá pra gente desvincular a questão do alimento, da relação que a pessoa tem com a comida, com todas essas questões emocionais. Por isso que um dos diferenciais do meu trabalho, o que eu fui estudando, o que eu fui identificando, que a gente precisa trabalhar a parte emocional. Não adianta só prescrever plano alimentar, prescrever suplementação, ficar cobrando da pessoa. E aí, você conseguiu seguir certinho, não conseguiu? Se ela não tem essa relação com o alimento bem estabelecida, se ela não identificar o que sabota ela na hora do processo de emagrecimento. Interessante, porque é bem complexo mesmo, né? Porque não é simples assim. Agora, você encontra mais homens ou mulheres no dia a dia, ou realmente hoje, assim, tem os dois e os homens estão realmente também tendo mais essa exigência? Olha, meu público ele é bem variado, certo? Mas eu percebo que quanto mais eu fui direcionando para o aspecto comportamental, eu tenho atraído mais mulheres. Não que os homens não tenham esse perfil, mas eu acredito que as mulheres estejam mais abertas a se transformar, né? A querer modificar realmente o que está atrapalhando. Os homens são mais objetivos. Eu quero uma orientação de como conseguir emagrecer de forma saudável. Mas as mulheres entendem mais os sabotadores.
né? A gente tem a questão do ciclo menstrual, das alterações hormonais, a gente está um pouco nervosa, desconta ali no chocolate, né? Então, eu percebo com essa proposta que eu tenho trabalhado nos últimos anos de nutricionista, esportiva, especialista em comportamento, as mulheres têm sido mais o meu nicho de trabalho. Agora, Fernanda, o que acontece geralmente nas questões que são levadas para você? São mais os hábitos alimentares que a gente traz desde a nossa infância, desenvolvimento, ou aqueles que a gente adquire? Quais são os principais desafiadores aí nova reeducação alimentar? É o que a gente traz de casa na nossa criação ou o que a gente adquire ao longo do tempo? As duas coisas são importantes, Patrícia, mas o que eu percebo que as pessoas têm mais bloqueio na hora de modificar são as questões culturais trazidas com a família. Tem um lado afetivo, não é? Tem um lado afetivo. E é uma coisa como se fosse assim. Eu cresci assim, foi aquela educação básica, então eu não vou conseguir mudar. Né? Na minha família todo mundo era gordinho, tinha aquela coisa de comer o pão com a comida ou da fritura. Então parece que isso tem um lado realmente de dificuldade de modificação, apesar de que uma porcentagem menor das pessoas também vê isso como uma coisa ruim. Não, eu não quero ser daquela forma. Eu quero mudar, mas eu percebo que uma porcentagem menor. A porcentagem maior das pessoas tem um pouco essa dificuldade de modificar. Mas como é comportamento, Patrícia, a partir do momento que a pessoa tem a consciência, ela deseja mudar, é possível. Comportamentos são modificáveis. Muito bom. E tem aquela máxima de que se você foi uma criança obesa, você vai ser um adulto obeso, ou isso já caiu por terra? Então, fisiologicamente, existe uma tendência, assim, que se a criança, ela... dependendo da fase, da idade, né? Se foi ali de 4 a 6 anos que ela teve um aumento muito grande de peso, o número de adipócitos dela, que são as células de gordura, elas se multiplicam. Então, essa criança ela vai ter muito mais célulazinhas de gordura para aumentarem de tamanho ou diminuírem do que uma criança que não teve um excesso de peso nessa idade. Então, ela pode ser, sim, um adulto com mais tendência a engordar. Mas os fatores fisiológicos, Patrícia, são em torno de 25% só do que compromete isso. 75% são fatores comportamentais. Se a pessoa tem uma alimentação saudável ou não, se ela vai fazer exercício ou não, se ela vai ter disciplina ou não. Então, isso a gente pode modificar. Então, o fator genético, ele existe, né? Mas é uma porcentagem menor que interfere realmente no resultado final. Agora, se a gente pudesse aqui elencar alguns 7 pecados capitais aí da alimentação, como, por exemplo, uma coisa que eu aprendi com a Fernanda, comer chocolate às 4 da tarde ou às 5 em jejum. Gente, não pode, eu não sabia, eu era campeã, porque era a vontade que dava de comer chocolate. Aliás, ontem eu fiz isso, ai meu Deus. Lista aqui, vai, 7 pecados, só pra gente pontuar e saber, poxa vida, isso aqui eu tenho que começar a mudar. Olha, o que eu costumo falar aqui, não é que você nem precisa de orientação para fazer, mas que você já pode ir modificando de uma forma tranquila, é a questão do fracionamento das refeições. Isso é fundamental. Eu sei que hoje já existe várias metodologias falando de jejum prolongado, de ficar muito tempo sem comer, mas não é para todo mundo que serve isso. Realmente tem algumas pessoas que se adaptam melhor a longos períodos sem se alimentar, mas isso tem que ser muito bem avaliado e estudado. Para a grande maioria, comer a cada 3, 4 horas é importante para manter o nível hormonal estável e manter o ritmo de gasto de energia mais acelerado. O corpo mantém o ritmo de queima de gordura acelerado e poupa a sua massa muscular. Então, esse seria o primeiro. Não cortar nenhum tipo de grupo alimentar. Então, ter o carboidrato, ter a proteína, ter os vegetais, as frutas e tudo mais. A não ser que a pessoa tenha alguma alergia ou sensibilidade comprovada. Apesar de que é difícil ter uma alergia a um grupo inteiro. Vamos, por exemplo, pegar o carboidrato. Ela pode ter alergia ao glúten. Mas tem carboidratos que não tem glúten, então ela não precisa cortar o grupo inteiro, certo? Então, esse seria o segundo. A questão da água. Eu vejo algo fundamental, porque não tem como você eliminar as toxinas do seu corpo que vão sendo liberadas com o processo de emagrecimento, sem a ingestão de água adequada, tá? A questão de vegetais e frutas, gente, hoje, assim, as pessoas praticamente não estão comendo direito. É uma pesquisa assustadora que eu vi esses dias, assustadora. Eu até mostrei um vídeo para vocês no programa que hoje as crianças elas têm dificuldade de identificar. Aquele vídeo é perfeito. Vegetais, elas não conseguem, elas olham um mamão, elas acham que é abacate, elas acham que é cebola, elas não têm essa facilidade para identificar. A questão do açúcar seria o quinto ponto, né? De realmente consumir alimentos doces associados com fibra, proteínas ou gorduras saudáveis. Nunca comer doce de forma isolada para você não ter aquele pico de açúcar que eu expliquei para vocês, para não ter hipoglicemia de rebote, não ter uma compulsividade.
Deixa eu ver o que mais. Tomar líquido com a refeição Líquido com a refeição é um ponto, porque interfere todo no processo digestivo e de absorção de nutrientes, certo? E a questão de alimentos gordurosos. Antes era mais fácil a gente identificar os alimentos que tinham gordura, porque era aquela gordura de origem animal, que a gordura é evidente, né? Ou as frituras. Verdade. Hoje a gente encontra alimentos como, por exemplo, um achocolatado de caixinha, que ele é riquíssimo em gordura, porque foi adicionado uma gordura vegetal hidrogenada para modificar sabor, né? Para padronizar o sabor e a validade. Então, bolachinha, aquelas de pacotinho, que não é recheada, integral, mas tem lá muito mais gordura do que se fosse um outro tipo de biscoito. Então, essa gordura escondida, principalmente a gordura vegetal hidrogenada, ela é realmente um veneno e a gente tem muita dificuldade de identificar. Muito bom. Agora a gente sempre, quando pega uma revista, principalmente nós mulheres, né, que adoramos, tem ali uma dieta da moda. Como é que é lidar com isso, Fernando? O que você recomenda para todas as mulheres que estão assistindo, independente da faixa etária, que olha aquela dieta, ou vê aquela mulher linda e escultural na revista e fala, ela deu certo com isso, então eu também vou dar e vou começar a fazer. É um risco muito grande, né? A gente ser seduzido por essas dietas da moda. Sim, com certeza. Porque assim, para aquela pessoa realmente pode ter funcionado, mas ela tem uma individualidade bioquímica dela, né? Foi como eu disse, ela pode funcionar muito bem com uma dieta com menos carboidrato, uma dieta paleolítica, que é uma dieta da moda, que é mais focada em carnes e tudo mais, ou uma dieta do jejum intermitente, que é de ficar mais tempo sem se alimentar, mas tem que ser avaliado a individualidade bioquímica. Então, realmente, para mim, pode não funcionar. Eu, por exemplo, não consigo ficar muito sem carboidrato. Então, o que acontece? Avaliar os sinais que o nosso corpo dá já é uma forma de, quando você for procurar uma orientação individual, o profissional já conseguir te direcionar para o tratamento que é melhor para você. Né? Agora, Fernanda, eu conheço muitas pessoas que pulam café da manhã, que acordam, não têm vontade de tomar café da manhã e já vão encarar o dia. Isso tem que ser mudado, realmente é um hábito. Mas até hoje deu certo, tá tudo bem. Como é que é lidar com essa primeira refeição do dia? Bom, esse até hoje deu certo, só uma ressalva. A gente tem que avaliar, porque se você estiver comparando os seus hábitos com o que você fazia 10 anos atrás, você pode ter certeza que você não é mais a mesma pessoa do que você era 10 anos atrás. Tanto a nível celular, comportamental, metabolismo, toda essa parte de estresse, ok? Agora, em relação ao café da manhã, por que eu vejo como uma coisa importante? Você já passou a noite inteira sem se alimentar. Certo? E o seu corpo, ele manteve um ritmo de funcionamento mais lento porque você estava em repouso, mas ele continuou precisando de energia para manter sua atividade cerebral, seu coração funcionando, sua temperatura corporal, seus rins funcionando. Então, ele precisa de energia numa intensidade mais baixa, porque o sono é a atividade de menor intensidade que a gente tem no dia. Quando você acorda, você já começa a realizar algumas atividades. Se você não faz a refeição do café da manhã, você continua metabolizando massa muscular, que é o substrato de energia que você usa para manter esse fornecimento de energia para as atividades basais. Então, você continua nesse processo. Então, fazendo o café da manhã é uma forma de você já entrar a energia dos alimentos e entrar no ritmo de energia constante, utilizando gordura como fonte de energia, poupando a massa muscular, né, e mantendo o fluxo de energia normal do organismo. Praticar atividade física em jejum é complicado? Isso pode trazer consequência? Sim, porque querendo ou não, sua glicemia já vai estar baixa, você vai utilizar mais massa muscular como energia, né? Então, o que eu oriento? Se a pessoa treina de manhã, ela não precisa fazer um super café da manhã, até porque é necessário um tempo de digestão para ela conseguir ter energia liberada. Então, o que acontece? Eu oriento ela a fazer o seguinte: ingerir algum alimento de absorção rápida antes de treinar, meia hora antes do treino. Vamos supor uma banana, um copo de suco, evitando só o de laranja ou de melancia, que eles fermentam muito, então pode dar algum tipo de desconforto. Ou se a pessoa, um copo de água de coco que seja, né? Uma torradinha, às vezes, com mel, um pouquinho de mel, alguma coisa nesse sentido. E aí, depois que ela volta do treino, aí ela faz o café da manhã dela completo com alguma proteína, algum carboidrato integral. Muito bom. Gente, a gente vai dar uma pausa rápida. No próximo bloco, a Fernanda vai contar um pouquinho pra gente sobre como ela idealizou o programa Alimente-se. Ela que foi idealizadora, trouxe mais 2 profissionais, a gente vai saber tudo no próximo bloco. A gente te espera, até já. Estamos
Estamos de volta com o nosso encontro. Feliz da vida por ter você aqui. Claro, já te convidando para se inscrever no meu canal no YouTube, Patrícia Penteado, e também participar da fanpage. Curta lá, compartilhe, porque a gente sempre tem fotos e vídeos exclusivos para todos vocês, tá bom? Fernanda, adorei esse papo no primeiro bloco. Nossa, muitas. Assim, eu não vi o tempo passar, porque a gente conversa, quero saber. E porque são perguntas realmente do nosso dia a dia. É uma loucura. Só que eu quero saber do Alimente-se. Quando que ele surgiu? Como é que deu aí o estralo para falar, poxa vida, esse programa aí tem muita gente precisando dele? Bom, Patrícia, então eu vou voltar um pouquinho no tempo, há 5 anos atrás. 5 anos. Na verdade, o Alimente-se, até chegar onde ele está hoje, né, com mais 2 profissionais super competentes e com o formato que ele tem, ele já passou por várias transformações. Ele surgiu, na verdade, a ideia surgiu quando eu estava participando de um congresso de estresse, vai vendo, nutricionista participando de congresso de estresse, mas eu sempre, é porque é comportamental, então eu sempre me envolvi em outras ações que não estão relacionadas só com a alimentação. E eu estava assistindo uma palestra de um grupo que estava montando um trabalho de emagrecimento voltado para comportamento baseado num livro chamado Pense Magro. Não sei se você já ouviu falar. E tudo que eles estavam falando naquela palestra, daquele congresso, batia com o que eu já fazia intuitivamente com os meus clientes individuais, mas eu nunca tinha pensado em fazer um trabalho sistemático, em grupo, onde a metodologia do grupo também fosse uma ajuda para as pessoas, não só o trabalho individual. E aí eu comprei o livro, li inteirinho, e aí nessa época a minha empresa FR Nutri já desenvolvia trabalhos corporativos, e a ideia foi desenvolver esse trabalho em empresas. Né, em empresas. Só que assim, eu fiz em 2011 esse projeto, 2012, 2013, 2014 que eu fui conseguir aplicar ele num cliente, porque eu sempre mostrava, mas as pessoas tinham aquela resistência por ser uma coisa nova, né? E aí em 2014 eu consegui aplicar um projeto piloto numa empresa. Ele não tinha nem de perto esse formato que o Alimente-se tem. O que ele tinha parecido, que era 12 semanas, trabalho em grupo, e tinha uma psicóloga e uma nutricionista, não tinha um educador físico, né? E aí, Patrícia, o que aconteceu? A gente fez um projeto piloto para 90 pessoas e o resultado foi muito bom. Nós fizemos 4 turmas, né? Foram 90 pessoas, foi 80 pessoas, 4 turmas. Foi super bom, uma aceitação ótima. E depois nós renovamos por mais um ano esse contrato e atendemos 280 pessoas em 10 cidades do interior de São Paulo. Jundiaí, Ribeirão Preto, Bauru, Piraju e Campinas também. E aí, nesse meio tempo, a Maria Antônia, que vocês, né, você vai conversar com ela daqui a pouquinho, que é uma grande amiga minha, quase 20 anos, que é uma educadora física maravilhosa, que eu admiro demais, ela me procurou, querendo entender um pouquinho mais esse projeto, porque ela se interessou em fazer isso para os alunos dela. Ela tem uma assessoria esportiva, uma empresa de personal trainer. E aí eu falei, poxa, Tó, que legal, né? Eu chamo ela de Tó. Poxa, Tó, que legal, vamos sim, a gente tem condições de fazer isso. E começamos a conversar e estruturar. Só que faltava uma psicóloga para desenvolver esse trabalho, mas não podia ser uma psicóloga qualquer, tinha que ser uma psicóloga com uma sensibilidade assim absurda e que soubesse também colocar o que a gente passava na teoria na prática através de dinâmicas e de teatralizações. E aí a Sheila, né, que vocês vão conhecer também, a psicóloga fantástica que eu conhecia há pouquinho tempo, mas que eu já sabia que tinha essa pegada, né? E a Tó também conhece há muito tempo. Convidei a Sheila para fazer parte do programa. E a gente teve uma interação muito fantástica. E por que eu falo que o Alimente se transformou muito? Porque não era mais só eu a idealizadora. A Maria Antônia trouxe todo o conhecimento dela, que é fantástico. A Sheila, um conhecimento absurdo. Ela é psicóloga do esporte, com atletas de Paralimpíadas. Essa parte da dramatização, das dinâmicas, foi muito rica. Então, o programa deixou de ser uma coisa que era da minha empresa para ser nosso, porque cada uma foi contribuindo. E hoje a gente já está na 2ª turma. A gente vai, agora finalzinho de julho, mais 2 turmas serão abertas. E cada turma que passa, a gente consegue modificar um pouco. E o grande foco do programa é justamente isso, a transformação da pessoa. A gente não foca no método do emagrecimento. Você vai ter uma dieta de pontos ou uma dieta sem carboidrato. A gente foca na raiz do problema. Aonde que a pessoa está se sabotando, o que ela precisa modificar, o que ela precisa fazer. Ela tem orientação individual de alimentação? Tem. Ela vai ter orientação de exercício individual? Tem. Mas o grande X da questão é ela trabalhar
os bloqueios dela. Então, é um trabalho muito lindo que as pessoas elas dão um feedback pra gente de que elas entram para emagrecer e durante o processo elas veem o quanto elas precisam se modificar. Elas saem de lá com outra proposta. E é para homens e mulheres. Sim, sim. Como eu disse, mais mulheres acabam procurando, né? Mas essa turma, por exemplo, a gente tem um homem que ele é muito querido. E é legal porque, assim, o masculino ele tem uma forma de agir diferente, né? Ele faz todas as mulheres saírem da zona de conforto, nessa questão da mudança. Então é um ponto muito legal, tá sendo uma experiência bem bacana. Vocês se encontram toda semana para trocar essa experiência em grupo? Os encontros, eles são semanais, de 1h30 a 2 horas de duração. E tem todo um cronograma de encontros que, lógico, a gente pode ir modificando de acordo com o time do grupo. Isso também é legal, porque a gente tem uma flexibilidade. Apesar da gente ter um método, a gente sente muito o grupo para ver o que o grupo está precisando naquele momento, né? Então, são 12 encontros que nós fazemos. Nesse meio tempo, eles têm orientação individual, tá? Eles têm orientação individual, tem uma série de informações. E a gente está com uma novidade agora, que é a continuidade para quem quiser continuar o programa depois das 12 semanas, por mais um tempinho, aí fica por tempo ilimitado. Então, as informações para eu saber do Alimente-se, para despertar isso em mim, para falar para os meus vizinhos, amigos, familiares, eu encontro aonde? Tem o nosso blog, que é o alimente-se.blog.br, e tem a fanpage do Facebook, né, que é o Alimente-se, Emagrecimento e Transformação. Nós temos o canal no YouTube também, que também é Alimente-se, Emagrecimento e Transformação, e o Instagram, né, que é Alimente-se, Emagrecimento e Transformação, que é a base do nosso programa. Fernanda, adorei trazer um pouquinho do que a Fernanda é aqui para o pessoal de casa, seu conhecimento vasto sobre nutrição e também a ideia do Alimente-se que veio para ficar. Sucesso, gratidão, uma ótima semana e volte sempre aqui ao nosso encontro. Muito obrigada, viu, Patrícia? Você é uma graça. Linda. Beijo, Fê. Pessoal de casa, gratidão. A gente está aqui à sua disposição sempre. Amanhã a gente volta com muito astral a partir da 1h10 na sua tela do SBT. Um beijo grande. Sejam todos muito felizes e até amanhã. Tchau, tchau.